Olá, professores. Nós vamos começar agora o nosso estudo preparatório aí para o seu concurso docente, né? E como primeiro tema, nós já vamos ver o Estatuto da Criança e do Adolescente. Conteúdo importantíssimo que cai sempre nas provas aí de concurso da área de docência. Geralmente cai umas 4, 5, até 6 questões é possível de ver do Estatuto da Criança e do Adolescente, o nosso famoso ECA, que é a Lei 8.069 de 1990, e que faz a gente render algumas pontuações importantes aí da parte de legislação educacional para somar, né, com a nossa nota aí no concurso, tá bom? Então, como é que vai funcionar as nossas aulas de estatuto aqui da criança e adolescente? Nós vamos trazer o artigo, e aí eu selecionei para vocês os artigos que mais caem, né, nas provas, nos concursos, de algumas bancas, sobretudo da banca aí do concurso de vocês, né? E a gente vai debater a teoria, alguns mapas mentais para facilitar melhor a compreensão, algumas dicas, bizus, mnemônicos, tá certo? Em seguida, nós vamos responder já algumas questões. Eu deixei aqui nessa aula. E já avisando para vocês que eu dividi essa parte do Estatuto da Criança e Adolescente em algumas aulas, em algumas partes. Tá? Eu vou deixar bem sinalizado na plataforma, aqui na Hotmart, para vocês, né? Para vocês conseguirem encontrar. Eu não sei se vou usar, gente, a Hotmart ou outra, mas nessa plataforma que a gente for usar, eu vou deixar parte 1, parte 2, parte 3, tá certo? Para vocês identificarem. Vai ter o nome do assunto, Estatuto da Criança e Adolescente, ECA, né, a sigla, e parte 1, parte 2, parte 3, tá certo? Então, sem mais delongas, feita essa primeira apresentação aí do que a gente vai iniciar nosso estudo de legislação educacional com o Estatuto da Criança e Adolescente. Já vamos começar. Pega sempre um papel, né, um caderno de anotações, para que vocês não se percam e, se precisarem, revejam a aula mais de uma vez, tá bom? E se tiver qualquer dúvida, vocês podem tirar tanto lá na comunidade do WhatsApp, né, onde a gente tira essas nossas dúvidas, quanto aqui mesmo no comentário da aula, que a gente está sempre olhando. Todo dia a gente está subindo aula aqui na plataforma, de acordo com o cronograma de estudo de vocês, né, para que vocês tenham essa detenção do conhecimento de forma mais assertiva, tá bom? Então, vocês podem colocar a dúvida aqui que a gente vai olhar. E agora sim, né? Vamos começar já com o nosso artigo primeiro capítulo também, o artigo 1º aí do Estatuto da Criança e Adolescente. Lembrando que se vocês acharem a velocidade da minha fala muito lenta ou muito rápida, vocês têm como regular isso aqui abaixo, né? Na velocidade mesmo do vídeo, tá bom? Eu acho que eu falo muito rápido, mas se vocês ainda assim quiserem acelerar, fiquem à vontade. Quando chegar nas questões, se vocês quiserem pensar como vocês responderiam, tá? Pelo senso comum, pelo conhecimento que vocês já têm, pela prática da sala de aula, dá uma pausa, responda a questão e em seguida vocês conferem. E aí, sem demorar mais, nós começamos com o nosso artigo 1º do Estatuto da Criança e Adolescente. Gente, esse artigo cai demais. Eu vou sinalizar para vocês os que mais caem, mas dentre os que mais caem, eu ainda vou dizer, esse cai com força, tá certo? No artigo 1º, ele já diz assim para a gente, ó, esta lei, o ECA, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, dispõe sobre o quê? Sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Gente, presta muita atenção que essa proteção, as bancas gostam muito de brincar com essa palavra integral. Ah, é uma proteção diferenciada, uma proteção mínima, a proteção somente da área física. Não. O artigo já diz que o Estatuto da Criança e Adolescente dispõe sobre uma proteção integral. A quem? A criança e ao adolescente, porque é uma lei específica para esses públicos, essas pessoas, crianças e adolescentes. E aí, esse artigo já diz o seguinte para a gente, que é uma proteção ampla, integral, para todas as áreas e para todos os lugares. E a banca costuma brincar como? De dizer assim, é uma proteção somente no âmbito familiar. É uma proteção na área educacional. É uma proteção somente à área cognitiva. Não, é uma proteção para todas as áreas, para todos os lugares, ambiental, familiar, escolar, que haja ali o público, crianças e adolescentes.
Por quê? Porque é uma proteção integral, tá certo? Então, entendida essa primeira parte, né, do conceito do artigo 1º, vamos já responder a questão. E é como eu digo a vocês, se vocês querem tentar, pelo conhecimento que vocês já têm, responder e depois conferir comigo, vocês podem ficar à vontade, tá bom? Questão 1 aqui, ó. A primeira questão pra gente. Eu não vou numerar as questões não, gente, porque vocês vão, conforme a gente vai ver nos artigos, a gente vai ver as questões, tá? Então, nessa questão diz assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, nessa lei que a gente está vendo, no seu artigo 1º, que a gente acabou de ler, né, dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Perfeito, foi o que a gente acabou de ler, né? Essa lei, ela dispõe sobre a proteção integral da criança e do adolescente, né? E a gente entendeu que essa proteção integral é em todas as áreas, tá? Aí esta lei dispõe no seu artigo 1º, letra A proteção integral da criança e do adolescente. Perfeito, né? Vamos ver o resto. Ó. Até aqui, se ela tivesse parado aqui, estava ok. Vamos ver se o resto continua nos trinques aí. No meio familiar e social. Foi isso que disse o artigo? Que era a proteção integral no meio familiar e social? Não. Ele não distingue, é isso que eu disse para vocês, é em todas as áreas, em todos os meios, certo? É uma proteção integral. Então, não é o item A, porque ele discriminou aqui, ele especificou duas áreas, familiar e social. E não, né? Item B, a proteção integral da criança de 4 a 5 anos no ambiente de educação infantil. Foi isso que a lei falou? Educação infantil? Não também, né? Ele está especificando aí uma área, mas não foi especificada lá no artigo, não é verdade? Não tem a ver só na educação infantil, não é no ambiente, é integral. Item C. A proteção integral da criança e do adolescente de ensino fundamental no ambiente escolar. Falou isso no artigo, gente? Não, eu vou até voltar aqui, ó. Olha o que o artigo disse pra gente. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Ponto. Proteção integral. Integral quer dizer em todas as áreas. Em todas, todas. Então, não. O item C também está errado. A proteção integral da criança e do adolescente de ensino fundamental no ambiente escolar. Não. Proteção integral, tá? Item D. A proteção integral da criança e do adolescente em qualquer ambiente. Sim. Item correto dessa questão é o item D. Já assinala aí. Confere se acertou essa questão. Me diz, tá? Eu gosto de saber quando vocês acertam. E se não acertou, não tem problema. Você retoma. Se precisar tirar, reler ou tirar alguma dúvida, nossos canais estão abertos para que vocês tirem dúvida, tá bom, gente? É no ritmo de vocês, tá? Vamos tentando aqui. E já para facilitar mesmo essa logística de estudar a teoria e resolver questões que eu integrei tudo numa aula, tá certo? Numa aula não, né? Vão ser várias aulas, várias partes aqui desse tema Estatuto da Criança e Adolescente. E aí vem o próximo artigo, o artigo 2º. Sabe dos artigos que mais caem? Esse aqui. Gente, olha, esse aqui é o campeão de bilheteria. E isso não só em concurso da área de educação. Concurso da área de saúde, da área de justiça, da área de direito, né, jurídica. É um dos artigos mais cobrados em provas do Estatuto da Criança e Adolescente. E ainda tem muita gente que erra. Muita gente, tá? O que é que esse artigo 2º diz? Que é considerado criança aquela pessoa que tem até 12 anos incompletos. Isso que está em vermelho é porque é o que mais cai. Tá certo, gente? E a banca gosta de cobrar, de brincar com isso, dizer assim, até 11 anos incompletos, até 11 anos completos, até 12 anos completos, até 13 anos incompletos. Ela gosta de brincar com isso. Mas é considerado criança a pessoa, é a pessoa. Inclusive, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele substitui o anterior Código do Menor, no qual a criança e o adolescente eram vistos como coisas. Que quem possuía direito sobre essas coisas, não pessoas, né? Eles não tinham protagonismo, nada disso. Era a família, o Estado, mas a criança e o adolescente eles não tinham direitos. Foi o Estatuto da Criança e Adolescente, em 1990, que traz a figura da criança e do adolescente como pessoas de direito. Então, no artigo 2º, já começa essa ênfase a palavra pessoa. Então, considera criança, para o efeito dessa lei, né? Pessoa até 12 anos incompletos.
E aí, depois, né, é o adolescente, no mesmo artigo. E adolescente é a pessoa entre 12 e 18 anos. Então, quando completa 12 até os 18 anos de idade, a pessoa é adolescente, tá certo? Muito cuidado com isso aqui, cai demais, vocês vão ver. Eu trouxe, acho que até mais de uma questão para vocês verem como cai nos concursos, tá? Ó, vamos para a próxima questão, acho que já é a segunda, né? A Lei 8.069 de 90, gente, e é bom vocês memorizarem que essa lei é o ECA, tá? Está falando do Estatuto da Criança e do Adolescente. Por que, Jarlide, é bom memorizar? Vai perguntar? Não é que vai perguntar, é porque às vezes as questões vêm assim. De acordo com a Lei 8.069 de 90/90, considera-se criança para os efeitos dessa lei, ele não vai destrinchar, explicar que número de lei a que lei está se referindo. Então é sempre bom memorizar pelo menos essas mais cobradas. A LDB, o ECA, tá certo? De memorizar mesmo. Se tiver a lei de ensino de história afro-brasileira na escola, então são leis que os números são fáceis de memorizar. Essa é a 869, né? De 90, tá bom? Então vamos ler. Ó. A Lei 8.069 de 90, popularmente conhecido como ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Perfeito? Né? O enunciado está me dando uma explicação do que é verdade. Considera-se criança para os efeitos desta lei. Aí vamos para os itens. Ó. Item A. Sujeito moldável, adaptável, que se constrói a partir de suas interações. Gente, é muito bonito essa, não é essa definição? Olha só, uma criança para os efeitos da lei é um sujeito moldável? É. É um sujeito adaptável? É. E se constrói a partir das suas interações? Sim. Mas foi isso que o Estatuto da Criança e do Adolescente disse? Em algum momento vocês ouviram o Estatuto desses artigos que a gente já leu? E nem dos outros, gente. Não diz isso, é muito geral. Tá? Então, se você for só pelo, como é que eu posso dizer, pelo acúmulo de conhecimento aí, você vai, né, pelo senso comum, você talvez marcasse essa letra A, né? Mas eu podia dizer que essa letra A também poderia se referir ao adolescente, também poderia se referir ao idoso, também poderia se referir ao adulto. Está muito generalizado, entendeu? Não foi isso que o artigo disse, não foi isso que o Estatuto da Criança e do Adolescente disse. Por isso que esse item está errado, tá? Item B. Não considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade. Foi isso que a lei disse? Até 12 anos ela tem 12 anos. A lei disse isso? Vamos ver de novo o que foi que o artigo disse. Ó. Considera-se criança a pessoa até 12 anos incompletos. Ela não tem 12, tá certo? Ela tem 11 anos, ela tem até, né? 11 anos, 11 meses e 29 dias, né? Ela não completou os 12 anos aqui, tá certo? Então, o que é que o item B está dizendo? A pessoa até 12 anos de idade. Não, tá errado. Se tivesse até 11 anos, 11 meses e 29 dias, estaria correto esse item, tá? Cuidado com isso, tá bom? Se tiver dúvida, pergunta aqui nos comentários. Eu vou ter o maior prazer de responder, vocês sabem bem disso. Ó, item C, um indivíduo divertido. Considera essa criança um indivíduo divertido, agradável, ingênuo, gentil e gracioso a quem o adulto dedica atenção e cuidados. Foi isso que o Estatuto falou. Tá vendo? Gente, podia ser. Claro que poderia ser. Tá perfeito, né? Uma afirmação dessa, mas não veio expresso isso na lei. Item D. A pessoa até 12 anos de idade incompletos. Bingo. Exatamente isso que está na legislação. É uma pessoa, né? A criança é uma pessoa até 12 anos incompletos. É exatamente o que está na letra da lei. Então, a letra correta é o item D. Mas vamos ver o item E, por que ele estaria errado. É um sujeito sócio-histórico dotado de peculiaridades e que, em contato com o meio, é impulsionado à aprendizagem. Muito bonito também, mas não foi isso que a lei trouxe. E ainda mais poderia se referir a qualquer fase da vida, não só a criança, a qualquer sujeito, não é? Tá muito generalizado isso aí. O item correto dessa alternativa, dessa questão, é o item D. Considera-se criança para os efeitos desta lei a pessoa até 12 anos de idade incompletos. Se ela completou 12, ela não é mais criança para efeitos desta lei que a gente está estudando aqui.
Gente, esse artigo é o que mais cai em toda a história do Estatuto da Criança e Adolescente, tá? Em todos os concursos. De 10 questões, 8 questões, geralmente, é sobre esse artigo aqui, tá bom? Então, muita atenção a ele. Se eu fosse você, eu pegava esse mapa mental aqui, imprimia ele, colocava na parede bem visível, na geladeira, no bolso, tivesse um tempinho, leia, botava no print do celular e todo dia para você memorizar. E não esquecer que criança é até 12 anos incompletos. E adolescente que tem de 12 a 18 anos, tá certo? Ele tem entre 12 e 18 anos. Perfeito? Sempre que tiver um tempinho, leiam e releiam a informação para que vocês consigam memorizar, tá bom? Ó, disse que eu tinha trazido mais de uma questão sobre ela, a terceira agora. Assinale a alternativa que completa as lacunas do trecho abaixo, retirado da Lei 8.069, de 13 de julho de 90. Olha só, ele disse que era do ECA, do Estatuto da Criança e Adolescente? Não disse. Mas você, que já memorizou o número da lei, agora você sabe. 8069 de 90, né? O ano foi 1990. Vamos ver agora o enunciado da questão. Ó. Considera-se, tracinho, vai ter que completar com alguma palavra, para os efeitos desta lei, a pessoa até X anos de idade incompletos. Opa, quem é que tinha idades incompletas? Ela era criança ou era adolescente? A criança. Então vai ser assim, ó, considera-se aqui nesse tracinho primeiro, criança, para efeitos desta lei, a pessoa até 12. Então, criança e 12 não pode ser a letra A. A letra B pode? Pode. Tem criança e o segundo tracinho 12. A letra C pode? Pode. Criança e 12, tá aqui. A letra D pode ser? Não, porque ele disse adolescente. E a gente já viu que é criança, né? Para efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos incompletos. E tracinho, provavelmente adolescente, né? Aquela entre tracinho e 18 anos de idade. Entre quê? Entre 12 e 18 anos de idade. Então, ó, considera-se criança, para efeitos desta lei, a pessoa, segundo tracinho, 12 anos de idade incompletos, e adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Qual é o item correto? B ou C? Item B, né? B de bola. Estão vendo? Primeiro o número da lei, que é importante ser lembrado, né? E em seguida, lembrar dos números, criança até 12 anos incompletos. E se eu quisesse, gente, eu tinha colocado aqui muito mais questões sobre isso aqui, porque despenca, de verdade, certo? São poucos que eu vou dizer assim, gente, passou de 50% aí nos concursos, são poucos. Mas quando eles caem muito. Às vezes, na mesma prova, tem 2, 3 perguntas de maneiras diferentes sobre o mesmo artigo, que é esse artigo 2º, tá? E a gente vai ver agora a exceção, né? No parágrafo único do artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, tem uma exceção em relação à idade de 18 a 21 anos. O que é que a gente tem? A gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente com uma regra geral, do qual considera criança a pessoa que nasceu, né, de 0 até 12 anos incompletos, 11 anos, 11 meses e 29 dias, e adolescente entre 12 e 18 anos. Não é isso? Essa não é a regra geral que a gente acabou de ver? Perfeito. Só que a gente tem uma exceção. Em alguns casos, quando a pessoa tiver entre 18 e 21, ela vai ser atendida ainda pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Ainda vai ser considerada adolescente. Como assim, Jarleide? Vamos lá. Trouxe um exemplo aqui para vocês. Ó. Imagine que um adolescente próximo de completar 18 anos, está ali 17 anos e um pouquinho, está pertinho de fazer 18. Ele pratica um ato infracional grave. Vocês sabem, né? Ato infracional é uma coisa grave que se compara a um crime, mas como criança e adolescente, para a lei do Brasil, não cometem crime, eles cometem ato infracional, né? Então, ou uma contravenção penal. Então, eles cometem, esse é o nome, tá? Infração, ato infracional. Aí ele cometeu, não tem 18 ainda, então não vai caber para ele o Código Penal, porque ele tem 17 anos, né? Ele, pela gravidade do que ele fez, ele vai ficar internado, né? Para a segurança dele, é uma medida protetiva para ele mesmo e para a sociedade. Então, ele vai ficar internado, né?
E vamos dizer que ele precisa ficar internado aí entre 18 e 21 anos, tá? Nesse tempo que ele vai ficar internado, ele é considerado e é regido pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Então vamos lá. Ele matou alguém com 17 anos, é um ato infracional, está perto de fazer 18. Aí vamos dizer que diga assim, você vai ficar internado 2 anos. 2 anos, ó, 17, 18, 19. 19 não seria mais adolescente de acordo com o ECA, na regra geral. Mas, como ele foi internado por um ato infracional que ele cometeu enquanto ele ainda era adolescente, ele vai alcançar essa adolescência, essa situação de adolescência, vai atingir ele, alcançar ele com os 19 anos de idade, e ele ainda vai ser atendido pelo Estatuto da Criança e Adolescente, tá? E aí, outra coisa interessante, vamos dizer que esse homicídio, que não é homicídio porque a gente não pode atribuir nome de crime ao ato fracional, tá? Mas ele matou alguém, né? Com 17 anos, e foi tão grave, do jeito que foi feito, premeditado e tudo mais, que ele pegou 5 anos. Ele tem 17 e pegou 5 anos, tá? Então, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ficaria internado até os 22 anos, não é isso? Não pode. Obrigatoriamente, ó, tanto que tá aqui, ó, aos 21 anos a liberação será compulsória. Quando ele fizer 21 anos, ele vai ter que ser liberado, tá certo? É a lei do Brasil. Porque o Estatuto da Criança e Adolescente só vai atingir ele até os 21 anos de idade. E aí ele tá livre. Ele só vai responder novamente se ele cometer o crime agora, mesmo que seja a mesma coisa que ele faça, mas agora que ele é uma pessoa maior, né, maior de 18 anos, se ele cometer a mesma ação, ele não comete ato infracional, e sim crime. Entendido, gente? A exceção de 18, a regra geral é criança de 0 a 12 anos incompleto, adolescente entre 12 e 18, mas o ECA pode alcançar uma pessoa que tenha de 18 a 21 se tiver cometido um ato infracional pertinho de fazer 18 anos. Tá certo? Se tiver dúvida, lembra que vocês podem me perguntar, tá? Pergunta, né? Uma questão. É correto afirmar que o Estatuto da Criança e do Adolescente se destina à proteção, letra A, das pessoas até 12 anos de idade incompletos, sim, que são as crianças, né, até 12 anos de idade incompletos, e daquelas pessoas entre 12 e 18 anos de idade, aliás, exclusivo, o ECA é exclusivo para quem tem até 12 anos de idade incompleto, e aquelas entre 12 e 18 anos de idade é exclusivo? Não. A gente acabou de ver que a regra geral é essa, mas tem o pessoal que está aqui, ó, na exceção. Então não pode ser exclusivo, tá certo? Eles têm o pessoal também de 18 a 21, aliás. Então a letra A está incorreta só por causa dessa palavrinha aqui, ó, exclusivamente. Item B. Das pessoas até 24 anos incompletos, foi isso que falou na legislação aqui? Até 24? Não, é até 21. Cuidado. A banca gosta assim, certo? Ela vai brincar com os números, com prazos, tá bom? Item C. Das pessoas até 12 anos de idade incompletos, até aí ok. E daquelas pessoas entre 12 e 18 anos de idade, podendo ser aplicado excepcionalmente às pessoas entre 18 e 21 anos de idade incompletos. E aí, o que é que vocês acham? Vamos ler com calma, ler a letra D antes de eu dizer se essa é certa ou se é errada? Letra D. O Estatuto da Criança e do Adolescente, né, se destina à proteção das pessoas até 12 anos de idade incompletos. Interessante que está bem parecido, ó, incompletos. E daquelas pessoas entre 12 e 18 anos de idade, podendo ser aplicado excepcionalmente às pessoas entre 12 e 21 anos de idade. E aí vem só essa palavrinha de diferença, ó, incompletos. E aqui não teve o incompletos. E aí? Vamos voltar para ler para a gente ver? Eu já vi a resposta, tá? Mas eu quero que vocês entendam, ó. O artigo, né, o parágrafo único do artigo 2º, ele fala justamente isso, a exceção de 18 a 21. Não tem a palavra incompleto. A regra geral de 0 a 12 incompletos, é quando aparece aqui o incompletos, e adolescente de 12 a 18. E a exceção 18 e 21. Ele não fala que se tem que ser completo ou incompleto, falou? É só isso que está errado no item C. E, inclusive, a palavra a mais que tem, né? Então, o item correto, o item D, tá bom? Só pela palavra incompleto. Porque a palavra incompleto era só aqui em cima, referente a 12 anos de idade.
incompletos. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, vocês perguntam, tá? Mesmo que pareça besteira, pode perguntar. Ó, o gabarito dessa questão, né, é o item D. Confere aí se vocês acertaram. Próximo artigo, que é o artigo 3º, ele cai, mas não cai muito, tá, gente? Eu tô trazendo aqui porque eles caem. Eu já vi uma questão, às vezes, em alguns concursos, cai. Eu não vou trazer todos os artigos do ECA pra gente, tá? A gente vai trazer os mais importantes para a banca, né, cobrar para a prova de vocês. O que é que ele vai tratar? De todos os direitos inerentes à pessoa humana, esse artigo 3º, são os tópicos-chave dele. Vocês lembram que eu falei para vocês que antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tinha um Código de Menores? E lá as crianças e adolescentes não eram vistas como pessoas, e sim como coisas, objetos, né? Da qual o Estado ou a família detinham a posse. O ECA veio para mudar isso, tá bom? E no artigo 3º ele enfatiza mais isso ainda, ó. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Perfeito? Ele é os direitos que uma pessoa tem, um adulto tem, a criança também tem, só que além dos direitos que o adulto tem, a criança tem uma proteção integral. Lembra aquela proteção integral? O adulto não tem essa proteção integral. Quem tem é a criança e o adolescente. Então é só lembrar, é o que o adulto tem, que qualquer pessoa tem, a criança e o adolescente também tem, mas a proteção integral, que é em qualquer lugar, sobre qualquer instância. Lembra? Está lá no artigo 1º. Assegurando-se-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar, né, de facilitar, de possibilitar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. É a proteção integral, tá? Em condições de liberdade e de dignidade. Eles mudam, às vezes, esses princípios aqui, ó, essas condições. Bota liberdade e igualdade, certo? Cuidado, é liberdade e dignidade, tá? Sem proteção integral, ó, sem prejuízo da proteção integral que assegura essa lei. E ele só quer dizer isso. Não tem prejuízo porque os direitos que um adulto tem, que uma pessoa que não seja criança tem, a criança e adolescente também tem. Mas a proteção integral, que aí é o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, social, tá? Então vamos ver como é que isso é cobrado numa questão de concurso. Analise os artigos extraídos da Lei 8.069/90, que é o nosso ECA. Aí tá lá, artigo 2º. Considera-se criança para os efeitos desta lei. Ó, outra questão, tá vendo, gente? A pessoa até 12 anos de idade, tanana, de idade o quê? Incompletos, eu já sei disso, Jarleide, né? Pode cobrar agora, tá banco, que isso aí não me pega mais, não. Criança até 12 anos de idade incompletos. E adolescente é aquele entre 12 e 18 anos de idade. Então, a primeira resposta é incompletos. Não pode ser o item A, porque aqui tem completos. Não pode ser o item B, nem pode ser o item E, né? Só pode ser C ou D. Deixa eu chamar a atenção para vocês numa coisa. A gente está tão cansado, que a gente, só por falta de leitura, na hora da prova, e principalmente uma prova que vai ter 100 questões, né? Muitos itens de questão, por exemplo. Você lê incompletos ou completos e acha que uma palavra é a outra. Então tenha muito cuidado, muito cuidado. É 12 anos de idade incompletos. Então aqui só pode ser item C ou item D. Só se fosse chutar, apesar de nem ler o artigo 3, vocês acham que seria o item C, que fala de proteção parcial, ou seria o item D, que fala de proteção integral? Não está óbvio, né, que é o item D, mas vamos confirmar, que aqui a gente, né, demonstra. Ó. Artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral. A gente acabou de ler aqui, ó, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei. Tá vendo? Só pelo senso comum a gente já diria. Como assim proteção parcial? Só uma parte protegida. De quê? Que parte? Né? Então, o item correto aqui nessa questão é o item D. A gente já estava, né, só para confirmar se era C ou D, a gente confirma agora que é o item D. Tá certo? Como é que tá? Tudo fluindo? E aí, ó, assegurando tudo isso para assegurar todas as facilidades e oportunidades, a fim de lhes facultar para quem? Para a criança e para o adolescente, o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. Botei até na ordem desse mnemônico aqui, ó. Físico, F,
M de mental, M de moral, E de espiritual, S de social, que é o FEMS. Dá um ênfase aqui no M, porque são dois M's, ó. Físico, mental, aliás, físico, espiritual, mental, moral e social, tá na ordem trocada, né? Então, FEMS, físico, espiritual, mental e moral e social, tá bom? Vamos para a questão. Gente, memoriza o FEMS, memorizou? O que é que diz a questão? No artigo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, verdade, né, de que trata esta lei, assegurando-se-lhes por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o quê? Lembra do FEMS? FEMS, físico, mental, moral, espiritual e social. Então vamos lá. Item A. O desenvolvimento físico e social em condições de liberdade e dignidade. O liberdade e dignidade até que veio certo, não foi? Ó? Opa, aqui. Um momento aqui, ó. Liberdade e dignidade, né? Tá certo. Mas a parte. Deixa eu voltar para vocês. E o resto só tem físico e social? Não são 5, né? FEMS, físico, mental, moral, espiritual e social. Então não é o item A, porque está faltando, né, alguns itens aí. B. O desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. Opa, tá correto. É o FEMS, que a gente acabou de ver, né? Em condições de liberdade e dignidade. Sim, tá correto. Item B, corretíssimo. Vamos ver porque não é o item C? O desenvolvimento físico e espiritual em condições de liberdade e dignidade. Faltou, né? Faltou moral, faltou mental, faltou social. Item D. O desenvolvimento mental, moral e espiritual, mas faltou social e faltou físico. Em condições de liberdade e dignidade. O resto está ok. Item E. O desenvolvimento físico, mental, moral, sem considerar o social e espiritual. Foi isso que disse o artigo? Não, ele mandou considerar os 5 FEMs, né? Em condições de liberdade e dignidade. Então, o item correto dessa questão é o item B, tá certo? Pega esse mnemônico, cola na parede, leva com você para onde você for, na hora do almoço, 5 minutinhos que você tiver, tenta memorizar ele, tá bom? 2 dias você fazendo isso, então você vê que você vai estar com ele fresquinho na sua cabeça para o dia da prova, tá? O parágrafo único desse artigo 3º vem trazer para a gente que a criança tem que ser tratada, né, sem discriminação, tá? Então vamos lá, diz assim, ó, os direitos enunciados nesta lei, que lei, no ECA, aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, todas, sem distinção, gente. Aliás, não é nem distinção, a palavra é sem discriminação. Aí ele vem enumerar que tipo de discriminação é essa, ó, de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal, de desenvolvimento da aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia, outra condição. Deixa eu dizer para vocês aqui as que mais caem aqui. É religião ou crença. Preste atenção, é a primeira, tá? Religião ou crença, muitas vezes as provas fazem assim: religião cristã, religião afro-brasileira, religião meio que especificando a religião. Mas nós temos que lembrar que o nosso Estado brasileiro é laico. Então, aqui é religião ou crença de forma generalizada, tá certo? Outra que sempre cai, deficiência, sempre, tá? Então, presta bem atenção nessa que eu estou dizendo para vocês. Condição econômica cai também, tá? São as que mais caem em concurso desses direitos, dessas situações aí que representam a discriminação que pode acontecer. Essas são as que mais caem, tá bom, gente? Deixa eu trazer na questão, ó. Os direitos anunciados no Estatuto da Criança e Adolescente aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, né? Aí tem um espaço para completar. Para completar como? Considerando as condições, sem discriminação, não é isso? É justamente o que tem aqui, ó, que foi o que eu grifei para vocês. O que eu grifo é geralmente o que mais se cai, viu, gente? Então, ó, sem discriminação, perfeito. Essa que completa o primeiro traço aqui é sem discriminação. Então, o item A não pode ser e o item E também não pode ser,
né? Porque quem está sem discriminação, que completa o primeiro a lacuna, é o item B, o item C e o item D. Continuando, ó. De nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença. E aqui, qual é o que está faltando? Fosse pelo senso comum, ó. Tem o item B, o item C e o item D, né? Que a gente está desconfiando que, claro, é um desses três. Aí tem deficiência, aliás, eficiência, deficiência, necessidades específicas. Qual dessas palavras é a que completa melhor pela lembrança de vocês? Deficiência, tá certo? Vamos voltar para o artigo, ó. Sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência. Tá vendo? É uma das que mais caem, tô dizendo a vocês. A gente já dava para desconfiar aqui, porque botaram eficiência, né? Então, ó, criança, adolescente, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência. Então, o item C, né? O item correto para esse enunciado, essa questão, é o item C. Tá bom, gente? No artigo 4º, aliás, nós vamos ver o dever, os deveres aí da família, da comunidade, da sociedade e do poder público. 4 entes: família, comunidade, sociedade e poder público. Então, é dever desses 4 entes assegurar com absoluta prioridade. Não é de qualquer jeito. Não é com uma prioridade parcial, não é com a prioridade simples, não, é absoluta prioridade. O quê? A efetivação dos direitos referentes à vida, saúde, alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Você faz, como é que eu vou memorizar isso, né? Eu trouxe para vocês num esquemazinho, ó. Então, a gente tem que entender do artigo, a palavra-chave é que é dever. Dever daqueles 4 entes, né? Essa palavra aqui de cima está errada, que é família, então eu vou mudar para vocês. Ó. Família, que é onde está a regra geral, comunidade, sociedade e poder público. Vou voltar no artigo para vocês verem. Ó. Família, comunidade, sociedade e poder público. Tá? São os 4 entes que têm obrigações, têm deveres de assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes ao quê? À vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar comunitária. Jarleide, eu vou memorizar tudo isso, se você conseguir, ótimo, certo? Muito daí vem do bom senso, mas as que mais caem, dessas aqui, dos direitos, que mais caem nas provas, é isso que eu circulei aqui para vocês, né? Separei, ó. Procure a DILE. São o comecinho dos direitos que mais cai. O PRO, de profissionalização, CU de cultura, né? PRO-CU, o RE de respeito, que não seria o RE, mas a gente quando ler aqui vai ler procure, né? A DI, dignidade, e LI, liberdade. Desculpa, eu gaguejei, né? Procure, tá certo? Profissionalização, cultura, respeito, dignidade e liberdade. Pega esse mnemônico, cola também no canto, na parede, pode até imprimir esse slide aqui, tá certo? Volta para reler a aula, se tiver dúvida, tá, gente? Eu tinha separado, acho que eu vou grifar para vocês antes de baixar esse slide, que é procure a DILE para ficar fácil de memorizar os que mais caem, tá bom? Inclusive, a próxima questão, acho que você vai precisar desse mnemônico, de procure DILE. Procure a DILE, né? O A é só para juntar a frase, né? Para dar sentido à frase. De acordo com o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever da família, né? Comunidade, sociedade em geral e poder público, corretíssimo, né? São os 4, assegurar com absoluta prioridade, correto, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer e, lembra? Procure a DILE. Tá aqui, ó. O A é para ligar, né? DILE. Tá certinho? Tá, como é que eu sei? Por causa do mnemônico, procure a DILE. Aí ele pede assinar a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. Tenham cuidado com isso também, tá, gente? Quando chegar na prova, como é que eu faço? Eu pego corretas assim, marco, circulo, boto uma seta correta, eu quero a certa. Aí eu fico na mente, eu quero a certa para eu não esquecer. Porque quando a gente estiver cansado,
se a gente não der esses sinais para nossa mente, a gente vai acabar errando questão por besteira. A gente sabe o conteúdo, mas a gente errou, leu a palavra era correta, eu marquei a incorreta, tá certo? Então, esses de 1 a 5 aqui representam direitos também que estão aqui, é justamente o procure a dele, tá? Então, estão corretos todos os 5. Então, tá correto, letra E aqui, ó, afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5. O gabarito dessa questão é o item E, tá bom? Tiver dúvida, volta, tá certo? Aí tem um parágrafo único nesse artigo também, que diz assim, ó, garantia de prioridade, né, que vai falar justamente sobre a garantia de prioridade, que compreende, ó, primazia de receber proteção e socorro, é como se fosse assim, atendimento prioridade. Quem vai socorrer primeiro, certo? A criança e adolescente tem prioridade, a gente vai entender agora, ó. Primeira, primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Se tiver um incêndio, tem adultos, crianças e adolescentes, você socorre primeiro crianças e adolescentes, tá certo? Um náufrago, um naufrágio. Se estiver acontecendo, socorre primeiro crianças e adolescentes, tá bom? A próxima, garantia precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Então, ele tem precedência. Cuidado com essas palavrinhas que estão em vermelho, tá? Depois ele também tem, ó, a criança e adolescente, preferência na formulação e na execução de políticas públicas sociais. Então, se você vai formular políticas públicas, as crianças e adolescentes, as políticas que são voltadas para resolver problemas sociais de políticas de criança e adolescente, elas têm preferência, tá certo? No escopo de aprovação, de entrar na carta aí do governo, no plano de metas, ok? E, por último, a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção da infância, a infância e a juventude. Então, a gente tem proteção, precedência, preferência e os recursos públicos. Primazia da proteção, precedência de atendimento nos serviços públicos, preferência na formulação de políticas públicas e destinação dos recursos ligados aí à proteção da infância e da juventude. Tá? Tá, e a questão, como é que vem? Então, vamos lá. A garantia de prioridade afirmada pelo Estatuto da Criança e Adolescente compreende: item 1, a primazia de receber proteção e socorro em qualquer circunstância. Foi isso que disse o artigo? Sim. Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Item 1 está correto. Item 2, preferência na formulação e na execução das políticas públicas, das políticas sociais públicas. E aí? Correto também, né? Deixa eu voltar para vocês aqui, ó. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas, tá certo? Então, item 2 também está correto. 1 e 2 corretos. Item 3, primazia de receber atendimento nos espaços sociais, culturais e do lazer. O artigo disse isso? Ele falou em primazia, mas tinha duas primazias? Vamos voltar lá. Eu só vi uma. Ó, primazia de receber proteção e socorro, que é o item 1, que está correto, mas não tem outra primazia. Ó. E nada relacionado a lazer, não tem isso. Então, esse item está incorreto, tá bom? Primazia de receber atendimento nos espaços sociais, culturais de lazer, item incorreto. Correto até agora o 1 e o 2. Item 4. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Sim, disse isso no último, ó, destinação privilegiada de recursos públicos aí relacionadas com a área de proteção à infância e à juventude. Então, corretos item 1, 2 e 4. E o item que tem essas respostas é o item C, né? Letra C é o gabarito dessa questão. Ok? Lembra que se você tiver dúvida, você pode perguntar, tá bom, gente? Próximo artigo. Artigo 5º, eu já trouxe num mapinha mental para vocês, ó. Nenhuma criança ou adolescente, nenhuma, tá? Presta bem nas palavras, porque a banca troca para alguma, né? Cuidado com isso aí, sob a circunstância, se o adulto quiser, se for para correção, tá? Nenhuma criança ou nenhum adolescente será objeto de qualquer forma de crueldade, exploração, negligência, violência, discriminação e opressão, sendo punido, né, qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Então, qualquer pessoa que cometer, atentar
com crueldade, exploração, negligência, violência, discriminação ou opressão contra uma criança ou adolescente, seja por sua ação ou pela omissão, cuidado com essas palavras também, ação e omissão, vai ser punido, né? Porque está ferindo aí os direitos fundamentais da criança e do adolescente, tá bom? Vamos ver como a banca cobra isso. De acordo com determinações expressas no Estatuto da Criança e Adolescente, artigo 5º, nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado aos seus direitos fundamentais, por ação ou, olha, facinho essa, por ação ou a gente acabou de ver aqui, ó, por ação ou omissão, né? Vamos ver qual é o item que tem isso? Item B, por ação ou omissão, tá certo? Questão, gabarito dessa, item B. Vamos para o artigo 6º. Já trouxe no mapa também, ó. Na interpretação desta lei UECA, que a gente está estudando, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Já sabem, né? O que está em vermelho é o que mais cai. O que é que essa lei, esse artigo está trazendo? Que quando a gente vai trabalhar em algum setor que precisa lidar com crianças e adolescentes, óbvio que a gente vai precisar do ECA, tá certo? Como a educação, tá bom? E aí, quando a gente for fazer algum projeto, trabalhar com o Estatuto da Criança e Adolescente, o que é que vai se levar em conta na interpretação desse Estatuto da Criança e Adolescente? Os fins sociais ao que essa lei se dirige, o que o ECA se dirige, e a condição peculiar da criança e adolescente como pessoas em desenvolvimento, tá bom? Então, como é que isso vem nas provas, Jarleide? Vamos ver. No artigo 6º, lê-se, na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, perfeito, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como, e foi justamente, é a letra da lei, ó. Vocês estão vendo? A IDECAN adora fazer isso. Tem outras bancas, na verdade, as bancas que trazem o Estatuto da Criança e do Adolescente, eles adoram, é Ctrl+C, Ctrl+V. E muitas vezes o que faz você perder a questão é o cansaço mental. Você lê continuado e lá na lei está descontinuado. Você lê inclusive na lei está exclusive, excetuando-se. Eles mudam palavrinhas que são conectivos às vezes, gente, certo? É só o cansaço mesmo. Prestar bem atenção. Então, ó, a condição peculiar da criança e do adolescente, como é que essas crianças são definidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente? Como menores de idade? Não, isso era no código anterior, o código do menor, né? Como pessoas em desenvolvimento? Sim, inclusive está aqui, ó. Como pessoas em desenvolvimento. Ó. Quanto mais vermelha, porque mais cai, viu? Nas provas. Então, pessoas em desenvolvimento. Item B. Indivíduos vulneráveis é até que podia ser, mas não é isso que a lei trouxe. A lei trouxe a nomenclatura pessoas em desenvolvimento. E ele disse, né? Lê-se na lei. Indivíduos, aliás, sujeitos sociais, sim, mas os adultos também são, os idosos também são, né? Protagonistas da sua própria história é muito bonito, é verdade, ainda mais quem trabalha com estudantes, né? Eles são protagonistas da sua própria história, é isso que a gente quer. Mas não é o que a lei trouxe. A lei trouxe pessoas em desenvolvimento. Então, se atentar à letra da lei, tá bom? Não é hora de você fazer sua reflexão, seu entendimento, seus valores. A prova não é para medir os seus valores. A prova é para medir apenas seu conhecimento técnico sobre o assunto, tá? Então, muito cuidado com isso. O item B dessa questão. Como essa questão também é uma das que costumam cair bastante, eu trouxe mais uma para vocês aqui sobre ela. Ó. Em seu artigo 2º, considera-se criança para os efeitos desta lei a pessoa até 12 anos de idade incompletos. Lembra disso? Eu trouxe aqui para a gente relembrar, né, algum dos tópicos mais importantes que estudamos aqui nessa primeira aula. Porém, e adolescente, aquele entre 12 e 18 anos de idade. Isso aqui ó, tem que estar na corrente sanguínea de vocês, porque é o artigo que mais cai. Não deixa, não vacila nessa questão não, para não perder uma questão aí de bobeira, tá? Porém, nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto às pessoas entre 18 e, lembra que tem a exceção, tem a regra geral, que é essa entre 12 anos incompletos,
quer dizer, até 12 anos incompletos, e adolescente de 12 a 18 anos de idade. E tinha a exceção, né? Lembra que eu falei o exemplo de um adolescente de 17 anos, lembra? Que é entre 18 e, letra A, 20 anos de idade, é isso? Era essa a idade? 20 anos? Não, não era 20 anos. 20 anos. Letra B, 21 anos de idade. Exato, eram exatamente 21 anos de idade. Letra C, 22, 23, 24. Veja, então é uma questão fácil. É uma questão fácil, venhamos e convenhamos. Mas se você não memorizar essa idade, você vai errar. Tá certo? Se você estiver cansado, você vai errar. Então, leia com calma, respire. Eu sei que parece que 4 horas, 5 horas não dá tempo de responder as questões todas que são propostas. Mas dê um time. Viu que está muito cansado, levanta, pede para ir ao banheiro, ao sanitário, pede, sei lá, para beber água, só, mesmo que você não esteja com vontade, não esteja necessitando ir. Mas para você circular o sangue pelo corpo, para você dar uma caminhada, uma arejada, tá certo? Para não perder uma questão fácil depois está se arrependendo. Às vezes, e eu já vi muita gente, não entrar no concurso por uma questão. Eu estou mentindo, gente? Não acontece, não. Então, ó, com 21 anos de idade é o gabarito dessa questão aqui, tá bom? E essa primeira parte da aula do Estatuto da Criança e do Adolescente é finalizada agora, tá? Eu sempre vou dizer para vocês, gente, finalizei a primeira parte. E aí vocês já a gente se encontra na parte 2. É já mesmo, tá? Qualquer dúvida, não tenha medo de perguntar. Pode perguntar aqui nos comentários ou na nossa comunidade, que a gente vai ter o maior prazer de responder para você. Um abraço e até já. Estou esperando você.